Olá a todos, bem-vindos ao último episódio da série Pilates com Propósito, do podcast da Gnosis. A Gnosis é uma entidade formadora na área do desporto, exercício físico e atividade física, já com 17 anos de experiência. Hoje temos connosco ilustres convidados na área do Pilates, que nos vão falar sobre duas perspectivas muito diferentes, o ensino e o alto rendimento, mas antes disso uma nota muito importante para quem nos está a ouvir. Durante o episódio de hoje vamos oferecer 10% de desconto no nosso curso Pilates completo, Network e equipamentos. Fiquem atentos à nossa descrição e vão saber como podem participar. Agora sim, uma apresentação. Pedro Ferreira é formador na Gnosis, é coordenador do curso de Pilates e fundador do Estúdio 7. Muito obrigada pela tua participação. E dispensa qualquer tipo de apresentações, Patrícia Mamona, a medalhada olímpica, alto rendimento, uma referência no desporto nacional. Muito obrigada também pela tua presença. Obrigada pelo convite. Bem, o que é que nós queremos saber aqui de vossa parte? Pilates, antes de mais, Patrícia, como é que o Pilates surgiu na tua vida? Fala-nos um bocadinho sobre o teu percurso e como é que uma atleta de alto rendimento faz Pilates. Bem, eu já comecei a Pilates já há alguns anos, embora a minha relação com a Pilates foi de ir e vir. Eu iniciei porque havia uma professora de Pilates na altura no Jamor, onde eu treinava, que trabalhava com alguns atletas e eu na altura achei muito interessante a forma dela trabalhar, porque trabalhava muito a parte do core e para nós atletas de alto rendimento é muito importante termos um core bastante forte, mas não era algo regular. Era um pouco, ela apareceu, estou lá, experimentei e fiz. Depois, com o desenvolver da minha carreira, comecei a aumentar a nível de performance, mas também comecei a perceber que eu tinha muitos problemas, porque infelizmente o triplo salto é uma disciplina que tem muito impacto e percebi que tinha muitos problemas de saúde a nível de lombares, mesmo dos joelhos, embora o joelho em si não foi o que me levou ao Pilates, mas foi o perceber que havia muitas lacunas que eu tinha no meu corpo e que tinha que combater para conseguir dar continuidade ao alto rendimento. E surgiu então a ideia de fazer Pilates numa perspectiva de trazer mais robustez para o meu corpo, de conseguir combater as fraquezas que eu tinha a nível de core e a nível posturais e a nível lombares. Entretanto, tinha aqui alguma dificuldade de encontrar o professor e o tipo de Pilates correto, porque não queria fazer só Pilates, eu não escolhi fazer Pilates só porque sim, foi exatamente para combater e para me ajudar a melhorar o meu rendimento e estive na net literalmente à procura de um Pilates que fosse mais orientado para o alto rendimento. Coincidiu eu nessa pesquisa ver uma apresentação daqui do meu professor Pedro Ferreira, em que ele falava de Pilates para o alto rendimento e vim cá, experimentei, falei com ele sobre aquilo que eu queria atingir com Pilates e experimentei, correu bem. A partir de se calhar 3 meses comecei a ver melhoras a nível de treino. Tu já fazes há quanto tempo Pilates? Desculpa interromper-te. Ui, já há quantos anos? Já nem Há sei, 3 anos. já não sei, mas eu sei que Há 3 anos. eu tipo em 3 meses, eu lembro-me do Pedro estar a fazer os vídeos, esquece, eu não parecia a mesma pessoa. Eu podia dizer que eu se calhar ganhei 10 anos de vida, pelo menos no que toca às minhas costas de vida só em 3 meses. Eu literalmente parecia que eu tinha um garfo espetado e que não conseguia ter nem mobilidade e nem força para aguentar os impactos, porque eu estou numa fase da minha carreira em que nós procuramos trabalho muito específico, mas é muito importante ter a base e era isso que faltava no treino e que eu não conseguia, nem tinha tempo para fazer no treino e que vinha a aprender com o Pilates, em que basicamente vinha a ajudar-me a ter os músculos profundos muito mais fortes, porque são os músculos que suportam depois os músculos principais que é o que normalmente trabalhamos no treino. Exato. E fizemos muito esse trabalho. A evolução foi muito rápida,
aquela coisa de fazer um treino triplo salto e ter 2 dias de descanso, passou para um dia de descanso, porque já consegui recuperar entre treinos de saltos, por isso eu só posso dizer coisas boas sobre o pilates. Obviamente aquilo que eu procurei no pilates foi muito específico, mas mesmo assim vim a aprender muita coisa com o pilates e sinceramente se eu tivesse que escolher algo para fazer para o resto da minha vida, não é triplo salto, infelizmente, por muito que goste, não é triplo salto porque é impossível, o meu corpo não aguenta, mas pilates acho que é algo que posso integrar para o resto da minha Da vida. tua vida. Tu falaste aqui de duas perspectivas muito diferentes no Pilates. Uma na prevenção de lesões e até na recuperação de lesões, e na outra no contributo que te dá para o teu próprio rendimento. Para enquanto potencializar o rendimento. Exatamente. Aquela que. Eu digo isto porque a maior parte das vezes, quando ouvimos falar de Pilates em atletas de alto rendimento, ou se calhar não atletas de alto rendimento, mas alguém que gosta de treinar com intensidade, nem sequer pensa em Pilates porque acha que Pilates não é intenso, Ui. que não é desafiante. Ou não O que é que conhecem dirias? a disciplina, ou não conhecem o que é realmente o Pilates, ou então têm um instrutor que puxe e que traga essa intensidade, porque eu saio daqui a suar, saio daqui com o core a arder e eu estou sempre aqui nesta luta de conseguir convencer o meu namorado, porque o meu namorado é daquelas pessoas que ainda têm esta mentalidade. Mas após se eu meter a fazer sei lá, os teasers e outros exercícios que ele vai sair daqui a sofrer. E hoje em dia também agora já vemos muitos vídeos no social media daqueles rapazes grandalhões todos musculados a queixarem-se, isto dói tanto, isto custa muito. Por isso acho também, mais uma vez, o Pilates é bom no sentido em que consegue-se adequar àquilo que a pessoa procura. Eu procurei para combater uma lesão nesta vertente de saúde, mas também para trazer alguma robustez e para potencializar o meu treino, mas também serve para o outro tipo há quem gosta de fazer pilates pela arte, pela forma de que pilates é, ou seja, é algo que se consegue adequar àquilo que a pessoa pretende. Por isso eu tenho a certeza que quem diz isso é porque não experimentou, ou então porque não tinha Yes. um instrutor que puxasse. Sim, porque o Pedro está aqui muito caladinho, ele é o chamado de silent killer, não é? Eu também tive o prazer, a oportunidade de fazer aqui uns treinos com o Pedro, e realmente eu que já treinei há muito tempo, retomei aqui os treinos de Pilates com o Pedro e uma pessoa sai com vergonha da própria alma, não é? Porque na verdade é muito desafiante. Pedro, da tua perspectiva, pensando aqui ainda nos teus alunos de alto rendimento, que são atletas de alto rendimento, quais são os desafios que tu encontras? De forma é que tu consegues adaptar o treino de Pilates para conseguir chegares a estes alunos tão característicos, tão peculiares? Sim, um atleta de alto rendimento é alguém que tem necessidades muito próprias. Não é exatamente o mesmo trabalho que se faz com outro tipo de aluno. Muitos alunos chegam ao estúdio porque simplesmente querem praticar uma atividade de exercício físico, não têm objetivos muito definidos, ou alguém que vem apenas porque tem um desconforto na coluna, está naquela altura de começar a fortalecer um bocadinho. Um atleta de alto rendimento tem que trabalhar para os seus objetivos, tem que render e, portanto, nós temos que perceber muito bem o que é que está a acontecer com aquele atleta e no que é que podemos ajudar. O caso da Patrícia, quando começou, havia uma queixa de uma dor que era recorrente e tive que dar prioridade, por exemplo, a esse aspecto, né? Primeiro resolver aquele problema e depois tentarmos introduzir elementos que podiam ajudar a melhorar o seu próprio rendimento. Portanto, não basta pensar que vamos melhorar a flexibilidade ou que vamos melhorar algum tipo de força em algum grupo muscular, temos que entender os próprios movimentos do atleta. Por exemplo, um cuidado que eu tenho com os atletas, e tenho com a Patrícia, é ir ver o treino dela. Vou ao centro de alto rendimento, vou ver o que é que ela está a fazer, o que é que ela está a saltar, faço os meus vídeos, depois tenho um software de motoricidade onde eu vou observar os vídeos em câmera lenta, ver o que é que está a acontecer naquele salto e depois discuto com ela e com o treinador dela, há aqui alguma necessidade especial, o que é que temos que melhorar para percebermos. Às vezes Um bocadinho das quatro paredes, não é? Claro que sim, o trabalho não é só feito aqui, temos também que estudar os próprios movimentos, a biomecânica e adequar todo o trabalho que nós fazemos depois às necessidades que o atleta tem. Portanto, é um trabalho muito específico. E que conselho é que tu darias a um instrutor que começou há pouco tempo ou que está a pensar começar e que gostaria de um dia poder acompanhar atletas? Que conselho é que tu darias
esta pessoa para que não se assuste, porque na verdade nós olhamos aqui para o teu trabalho de uma forma, é complexo, não é o que estamos a dizer, não é só dentro das quatro paredes, não é só pensar que tirei um curso e agora estou apto para dar aulas a qualquer pessoa. Que conselho é que tu darias? Naturalmente tem que procurar um curso que lhe dê uma grande perspectiva de todo o trabalho que se pode fazer de Pilates. Pensarmos que há cursos online que se fazem em poucas horas, é óbvio que isso não é suficiente. E depois também temos que ver aquilo que a pessoa pretende fazer. Por exemplo, hoje em dia há desportos que estão muito na moda, o futebol, se calhar há pessoas que vêm dessa área. Nós, se queremos ter uma perspectiva maior, temos que aprender toda a base do Pilates, as máquinas, o chão, e depois temos que também estudar as modalidades onde temos mais interesse, temos que aprofundar. Portanto, eu para perceber, por exemplo, o triplo salto, eu tinha praticado atletismo com um grande treinador em Portugal, mas nunca fiz triplo salto, tive que ir estudar o triplo salto, tive que ir à procura de manuais que me explicasse. Não, nunca tinha feito triplo salto, Podias ter feito agora, ter feito, Patrícia. mas tive que ir perceber, e é esse trabalho que tem que se fazer de fundo. Portanto, tem que se ter curiosidade por aprender. Muito bem. Patrícia, voltando aqui um bocadinho há bocado estavas a falar sobre a recuperação, o momento, os intervalos de um treino ao outro, que diminuíste de 2 para 1 dia. Para além disso, que outras diferenças é que tu sentiste no teu corpo relativamente à prática do triplo salto? O que eu senti é que tinha o corpo muito mais preparado para aguentar o próprio treino. Não é só aqui nesta questão da recuperação, mas eu lembro-me de nós, minhas aulas com o Pedro, nós também aproveitamos para transmitir conhecimento, e ele transmite um conhecimento que eu também utilizo isso nos meus saltos. Eu lembro-me do Pedro estar a dizer que estávamos a trabalhar os músculos Multifinos. multifinos, e que eles são todos integrados, e eu só a pensar nesse conceito, quando estava a saltar, lembrei-me disso e lembrei-me que o corpo funciona todo como um todo. Funciona tudo como um todo, sim. Exato. E eu, no próprio salto, lembrei-me de aspectos que o Pedro foi indicando nos exercícios que fizemos aqui de Pilates, que me ajudava a fazer exercícios de forma correta, com mais intensidade, e consegui aplicar esse conhecimento e a aprendizagem que eu tive nos exercícios de Pilates, consegui aplicar exatamente na altura de fazer o salto. Lembro-me de estar a pensar em multifinos, embora tipo, na minha cabeça eu tenho noção. Tem outro nome. Sim, não era nome, mas era o sentir, porque eu associei a palavra àquilo que eu sentia. E consegui aplicar isso depois no salto, e lembro-me de estar a sentir tipo assim uma pujança, é isto, e depois vinha aqui para o treino de Pilates super feliz. Olha, eu consegui aplicar aqui que nós aprendemos na aula passada. Por isso também é muito interessante, porque tu consegues perceber que tens músculos, se calhar, que não sabias que tinhas. Eu tive sempre muitos problemas em conseguir ativar o psoas, embora já o fizesse, mas não tinha noção que o fazia. E quando eu percebi que conseguia e como é que eu conseguia ativar, conseguia aplicar isso depois no treino, e isso ajudava-me a ter muito mais amplitude, a aguentar mais o tempo de voo. Ou seja, essa aprendizagem é mesmo transferível para o treino em si, para a performance em si, ao ponto depois de ser automático e não estar a pensar nos músculos. Mas Deixa-me completar, porque é de facto uma coisa que eu tenho visto muito. Há muita ideia de que o treino funcional se baseia muito em trabalhar determinados músculos, e não há um transfer do trabalho de ginásio muitas vezes para aquilo que é o movimento da modalidade desportiva. E o que nós fazemos aqui no Pilates, calhou como método de especial, nós não trabalhamos um músculo ou um grupo muscular, nós trabalhamos movimento. Essa é a grande diferença. E o que nós procuramos é entender qual é o movimento que faz falta àquele atleta. Portanto, eu não estou aqui preocupado em fortalecer um determinado músculo da perna, porque isso ela já faz no seu treino. Claro. Eu procuro aqui introduzir um caminho para ela melhorar o seu movimento. E isso é uma grande diferença que o método vai trazer naquilo que é o próprio desempenho do atleta. Muito bem. E estavas aqui a falar no psoas, não sei se queres explicar lá para casa quem é esse malvado, para quem não Psoas sabe. é um músculo, é muito conhecido, quem pratica yoga e pilates, chama-se o músculo da alma. No fundo é um músculo muito profundo, que faz muita falta, mas que muitas vezes, por ser profundo, ele fica ali esquecido e as pessoas não o ativam da forma correta. Por vezes tem que se trabalhar com intensidades muito baixas, numa forma inicial, para nós conseguirmos chegar a esse músculo e ativá-lo.
E isso é possível fazer no Pilates, porque trabalhamos desde as cargas mais levezinhas até grandes intensidades. Portanto, é isso que nós temos tempo a fazer aqui em estúdio, que se calhar muitas vezes noutro tipo de trabalho não há tempo para nós estarmos a pensar no pessoas. Aqui há tempo a pensar nisso e muito mais. Epá, só queria dizer aqui uma coisa que também, quando eu comecei a fazer pilates, foi tipo ali uma ambição de humildade, porque nós, tipo, como atletas de alto rendimento, achamos que conseguimos fazer tudo e que somos super fortes. E quando eu cheguei aqui a fazer um exercício super básico, por exemplo, um teaser na chair, eu nem consigo levantar as pernas. Eu supostamente devia ter um psoas muito forte para aquilo que eu faço. E um exercício super fácil, eu ali a tremer. Porquê? Porque eu não tinha noção de como é que eu ia ativar aquele músculo, e eu, desde o momento que eu aprendi a ativar, o exercício foi tudo muito mais fluido e hoje faço. Pois muitas vezes também é essa a questão, é ter a noção de qual o músculo a ativar, porque muitas vezes acabamos por fazer batota, não é? E ativamos os músculos mais superficiais. Exatamente. Isso acontece muito com instrutores daquelas aulas de grupo que têm que fazer com os alunos, não é? Porque todo o dia a fazer repetição atrás de repetição acaba por ser muito cansativo, e então começam a ativar músculos mais superficiais, Sim, era o muito meu mais caso. fortes, e depois depois vêm lesões, não é? Pronto. Era o meu caso. Fazer aqui o salto para era isso aí mesmo que queríamos chegar, que muitas vezes, por não sabermos ativar os músculos certos, acabamos por trazer lesões que eram altamente desnecessárias. Sim, dá uma noção corporal muito mais profunda, muito mais fina, e o triplo salto é uma disciplina por muito técnica. É muito importante termos a noção de onde é que está o corpo e que músculos temos que utilizar, e quanto menos recursos eu usar energéticos para conseguir saltar, maior é o meu potencial. E quando eu aprendi a usar os músculos profundos, os saltos ficaram todos muito mais fáceis. A absorção de impacto também parecia ser mais leve, porque o impacto estava aí para o sítio certo, não estava aí para os músculos que supostamente não são acessórios, mas os principais, Claro. quando os músculos de estrutura não estavam a ser ativados. E eu realmente tinha um core muito forte, mas só por fora, porque por dentro, um teaser, nem consigo levantar as pernas. E E tocaste agora num aspecto interessante, que é da própria seção, nós termos noção sim, onde é que sim, nós onde é que são estamos no espaço. Exato. Muitas vezes nós trabalhamos um movimento, mas não temos uma boa noção de onde é que estão os nossos membros, onde estamos a mexer. É um exercício, por exemplo, às vezes eu faço com a Patrícia, ela está a fazer exercício, eu digo, olha para o espelho, vê como é que está a tua coluna. Então no triplo Como é que salto, estão os né, que braços? é importante É ter posição noção do corpo sim, no como espaço. é que está a posição do corpo. Isso também é um aspecto muito importante do método, que é nós transmitirmos também àquele aluno que está à nossa frente, ele entender o seu corpo e o que o corpo está a fazer. Muitas vezes nós estamos preocupados num treino normal de musculação, mandar a carga para cima, e não temos noção de realmente o que é que o nosso corpo está a fazer, se estamos a usar a técnica correta e como é que ele se está a mover no espaço. Também é um aspecto muito forte no E na aula método. da competição todos os detalhes contam. Se eu conseguir ignorar só, perceber só que a noção corporal pode ser 1 centímetro, e o centímetro pode ser diferente entre Exato. Faz um toda a medalhado e diferença. não. Ou seja, Se tu olhasses para trás no tempo, isto obviamente que ninguém consegue dizer com toda a certeza, mas se tivesses começado Pilates antes de que começaste, achas que tinha feito alguma diferença relativamente à lesão que te apareceu, ou que tu tinhas repetitivamente? sim. Se tinha alguma diferença da tua performance já no passado? Como é que, se tu Eu assumo pensasses para que trás? nesse mundo hipotético que os resultados iam vir um pouco mais cedo do que vieram. Obviamente eu estou muito feliz pela minha carreira, não posso dizer que não. Nem há, não podemos, ninguém aqui te pode dizer nada sobre Mas já isso. podia trazer alguma longevidade, mas sinceramente mais vale tarde que nunca. E independentemente de não ter acontecido mais cedo a nível de performance, a nível do meu dia a dia, a nível da minha saúde, porque eu também sempre tive esta noção que eu percebo que o triplo salto tem muito impacto, e eu dizia sempre: daqui a 10 anos não vou ter costas, não vou ter joelhos, porque é quase. É quase impossível nós fugirmos a esse tipo de lesões ou de traumas corporais. E eu, de certa forma, já estava a assumir que daqui a X anos ia estar marreca, ia ter problemas na minha locomoção, mas
sinceramente acho que já mudei um bocadinho o shift porque sinto mais jovem, sinto mais móvel. E só para ter noção, eu, por exemplo, lembro-me de estar tão aflita, por exemplo, da lombar, que eu de manhã tinha que ter uma rotina para eu conseguir lavar os dentes, porque eu não conseguia baixar as costas. A dor era tanta do treino e o corpo começa a entrar também, de certa forma, num modo protetivo em que ele bloqueia completamente. Hum, e esse, por acaso, foi o ponto mais alto que eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa diferente, porque não podia ser assim, eu não podia ter 20 minutos com quentes só para eu conseguir lavar os dentes, não é? É incrível porque quem te vê, não é, a desempenhar a tua carreira nem imagina o que está Sim, por trás. mas era tipo horas de Claro, fisioterapeuta, claro. era trabalho de acupuntura, agulhas, quando eu realmente só percebi que se eu conseguisse introduzir um bocadinho de movimento, um bocadinho mais de controlo postural, controlo muscular, que de repente elas mexiam. Exato. E quando E, fiz essa primeira avaliação, quando a Patrícia começou aqui e fizemos a avaliação inicial para prepararmos as aulas, eu percebi que eu era o oposto normalmente do que acontece a um aluno que tem dores de costas. Normalmente o aluno vem porque tem falta de força nas costas. exato. E a Patrícia era ao contrário, tem um tónus muscular extraordinário, tem uma força tão grande nos músculos que o que é difícil, o que era difícil era conseguir desligar, era conseguir relaxar as costas. Então tivemos que fazer o trabalho ao contrário, que era ela conseguir descontrair, conseguir relaxar, conseguir para ela própria assumir o controle dos seus músculos. E conseguiu rapidamente. Lá Portanto, está, isso que é interessante. e isso é mais uma questão que tu, como instrutor de Pilates, tens de estar atento, porque não é o padrão, não, como estavas a dizer, as pessoas normalmente vêm por falta de tónus muscular. E voltando um bocadinho àquela questão há bocado de falar de formadores ou instrutores que aspiram a dar aulas a atletas de alto rendimento, é outra questão que têm que estar atentos, não é? Desconstruir o padrão. Sim, essa é uma questão que nós nos cursos, né, os bons cursos de Pilates têm, são as horas de observação. Muitas vezes as pessoas pensam que não serve para nada, é muito importante. Portanto, nós temos horas em que temos que praticar, temos que aprender por nós próprios a fazer exercícios, temos que aprender a ensinar, mas temos que saber observar e entender aquele corpo que está à nossa frente. Há muita coisa ali a funcionar, não só o corpo em si, como falando da parte muscular, mas também como a mente se liga com os músculos. E nós temos de conseguir que aquela pessoa tenha a sua tranquilidade para controlar os seus músculos, não é? Tudo isso é conseguido aqui. Por isso é que quando nós olhamos para um estúdio, nós parece que estamos numa casa, não é? Não é aquele ambiente que nós normalmente encontramos numa sala de musculação. Pomos uma música ambiente tranquila, um ambiente tranquilo e procuramos de alguma forma que a pessoa sente que está num ambiente seguro e onde pode descontrair, relaxar. Portanto, esse trabalho todo é muito importante para nós conseguirmos chegar a esse controle muscular. Eu ia chegar exatamente aí. Vou aproveitar que falaste na importância das horas de observação nos cursos de Pilates para voltar a relembrar quem nos está a ver, quem nos está a ouvir, que tem, durante este episódio, tem 10% de desconto, para verem na descrição e saberem um pouco mais sobre isso. Voltando agora outra vez a essa questão que falaste sobre a importância no ambiente, num estúdio de Pilates. Hoje em dia, cada vez mais o Pilates está na moda, ainda bem, não é? Como toda a trend do fitness, do desporto, é importante que as pessoas façam. E está a chegar a mais gente. No entanto, também o vemos Pilates em ginásios convencionais que não têm não têm a oportunidade de ter estes equipamentos, não têm só Pilates, não têm barulhos de fora, as outras aulas a ocorrer ao mesmo tempo. E volto a dizer, está tudo certo, porque o importante é que as pessoas continuem a praticar, mas o que é que tu achas que é importante um estúdio de Pilates ter e o que é que tu tentas ter aqui no Estúdio 7 para que os teus alunos consigam ter aulas proveitosas? Sim. Em primeiro lugar, eu fujo muito àquela visão tradicional de que só o Pilates tradicional de máquinas é que é bom. Eu acho que há espaço para tudo, desde que a pessoa que está ali a ensinar o Pilates conheça o método e faça da forma correta. Portanto, se o professor tem uma boa aprendizagem e aplica o método de forma correta, está tudo bem. Portanto, uma aula de grupo pode ser uma excelente aula, vamos chegar a muitas pessoas, vamos ajudar muitas pessoas, não temos de estar aqui a pensar que só nas máquinas é que o Pilates é bom. E posso ter um grupo de pessoas que quer fazer uma aula, não tem nenhum problema especial de saúde, é saudável e quer fazer uma aula com exercício. Pode ser uma aula de E Pilates, não tem acredito problema que nenhum. sejas capaz de
utilizando a palavra da Patrícia, humilhar qualquer pessoa só no Pilates, no Claro, chão. o objetivo não é esse, mas numa aula de grupo conseguimos chegar a muita intensidade do treino, sem dúvida. É claro que se eu estiver a falar em objetivos muito específicos, as máquinas vão facilitar muito o trabalho e vamos conseguir chegar mais rapidamente àquilo que pretendemos. Eu se tiver aqueles equipamentos, os grandes equipamentos, que são os tradicionais do Pilates, vou conseguir em poucas aulas ajudar aquela pessoa muito mais rapidamente do que se faria apenas numa aula de chão. Ok. Então, mas voltando outra vez aqui a falar sobre o ambiente, que fatores-chave tu achas que são mesmo importantes? Bem, o que é mesmo importante? Para já, eu falei estes aspectos que é o ambiente que nós vamos proporcionar, normalmente. Tem a ver com a música, as próprias cores ambientes. Uma coisa também que é muito importante é as luzes do teto, não ter luzes fortes, porque nós trabalhamos muito virados de barriga para cima. Se temos uma luz muito forte, vai se tornar incomodativa. Portanto, tudo isso nós temos de ter atenção para criar um ambiente que seja confortável e que permita algum relaxamento. Depois, é claro, convém ter máquinas que sejam de boa qualidade. Hoje em dia já aparecem equipamentos low cost, né, de baixo custo, que são perigosos. Portanto, que as pessoas se magoam porque não estão devidamente preparados, não cumprem regras de segurança. Portanto, tem que ter algum cuidado na escolha dos equipamentos que nós temos aqui à disposição. E depois é conseguir ter um professor que esteja devidamente habilitado a fazer pilates em segurança. Isso é que é mais importante. Você pensa uma pessoa que vem para o Pilates, ainda para mais se tiver alguma lesão e se aleijar no Pilates, Sim. é, Eu felizmente não tenho tido assim relatos de acidentes em nenhum estúdio. É uma atividade bastante segura, se nós compararmos com o tipo de atividades de exercício físico, mas é claro, há riscos como em todo lado, as pessoas magoam-se em muitas situações, portanto tem que haver também preocupações de segurança no estúdio de Pilates. claro que sim. Voltando aqui outra vez à Patrícia, há uma pergunta que eu gosto de fazer, que é, lembras-te da tua primeira aula de Pilates, ou o teu primeiro contacto no Pilates, o que é que sentiste? Com quem? Faz diferença, não é? Isso é. Mas aula, aula que eu me lembro. Pá, lembro-me da primeira aula que eu tive com o Pedro, mas nós temos o hábito de filmar as aulas todas, tipo, para depois conseguirmos ver o progresso. Mas lembro-me de ter o haha moment, foi mesmo depois desses 3 meses. O Pedro manda-me uma imagem com 2 fotografias de eu quando comecei a fazer pilates e 3 meses depois. A diferença é... Aliás, no dia a dia, eu até noto que a minha postura é muito mais agradável de se ver. Não é aquelas fotografias que eu tirava, eu estava sempre assim, um bocadinho estressada, com os ombros todos aqui em cima, sempre muito Era aquela tensa. tensão que o Pedro falava há bocado, que não conseguias desligar, não é? E lembro-me, assim que eu saía da aula de Pilates, era sempre aquilo, o Pedro, a vozinha do Pedro, vamos para baixo, a postura, mas o conseguir realmente ver essa diferença em tão pouco tempo, para mim foi Aliás, eu estou aqui com dupla atenção. um momento, como é que eu estou sentada? Para mim foi tipo um momento e confirmou que o Pilates definitivamente fazia alguma diferença na minha postura e na minha performance. Claro. Eu há pouco quando estavas a falar aquela rotina de manhã, de lavar os dentes e pensava que nós vemos a Patrícia na pista, não é? E nunca pensamos o que é que está por trás. Obviamente toda a gente sabe que são muitas horas de treino e de fisioterapia e um cuidado com o corpo, porque o corpo é a tua ferramenta de trabalho, não é? Mas também há o outro lado, que há uma Patrícia para além do trabalho, como todos nós. Claro. E quando tu pensas na longevidade, que cada vez mais é um problema do comum mortal, porque vivemos até cada vez mais tarde e queremos que seja com qualidade. E um atleta de alto rendimento, com impacto repetitivo, não é? Seja qual for a modalidade, acredito eu que seja ainda, não quer dizer que seja mais importante, mas que esteja cada vez mais presente, porque Sim. tu sentes o impacto. Sim, é que alto rendimento não é saudável, a verdade é essa, é porque nós estamos sempre ali no limite, sempre à procura de mais e melhor, e o nosso risco de lesões e de problemas na pós-carreira é bastante alto, principalmente nas disciplinas como é o triplo salto. Mas sim, o Pilates veio um pouco a abrir
esta nova perspectiva de que eu não vou ser daqui a 10 ou 20 anos uma velha como é, corcunda, com problemas em todo lado, porque realmente, uma coisa também que foi muito gira, é que o Pedro também, nesta vertente de dar algum conhecimento, mostrava-me fotografias do Joseph Pilates, e ele, não sei, com 70 e tal anos, ali todo fit, com muita mobilidade, flexibilidade, também foi de certa forma aqui uma inspiração, porque é possível, porque eu tinha, como eu tinha dito, tinha na cabeça que ia ter um pós-carreira não tão bom, porque o meu corpo ia estar basicamente escravo daquilo que eu fiz no passado. Mas agora já nem penso nisso, porque mesmo acabando a minha carreira, agora já encontrei aqui a solução para conseguir continuar a dar vitalidade, não só a vitalidade que eu sinto emocional, mas também a nível do corpo. Por isso, acho que Pilates não faz sentido Esse é um aspecto deixar. interessante mesmo. A nível da comunidade médica, cada vez mais os médicos recomendam a prática do Pilates. Se calhar noutros tempos dizia-se às pessoas para irem para a Nadar. piscina, nadar, Exato. e hoje em dia já se percebe que é outra forma, que completa de outra forma essa atividade física com outras características, com o impacto necessário e suficiente para dar um estímulo muscular, ósseo, coordenação motora. Nós sabemos que as pessoas a partir de uma certa idade caem, têm dificuldade em estar em pé, precisam trabalhar o equilíbrio. Nós trabalhamos bastante aqui o equilíbrio, portanto há uma série de mais-valias em se praticar Pilates ao longo da vida. Sim, até porque, lá está, antigamente a visão era que o Pilates era bem-estar, relaxar. Assim, Também pode ser, Exato, isso isso também pode pode ser, ser, mas é né? muito mais que isso. Claro, exato, mas é muito mais. E mais uma vez, com a Patrícia, uma atleta de alto rendimento, fazer uso do Pilates para melhorar a performance, de prevenção de lesões e recuperação também, não é? Dá outra perspectiva de que mais-valias é que o Pilates pode trazer para além desse relaxar, desse bem-estar, que de uma forma geral eu acho que as pessoas já conseguiram interiorizar, que não é só isto. Ou eu pelo menos tenho essa esperança, não é? Pedro, perguntando-te, nem na vertente de formador e não só de formador, de instrutor, qual é aquele maior erro ou mito que tu achas que ainda existe relativamente ao Pilates? Pilates ainda é visto como uma aula para senhoras, ou uma aula que é apenas de alongamentos, e não tem nada, absolutamente nada a ver com isso. Felizmente as pessoas estão mais bem informadas. Nós, por exemplo, aqui no meu estúdio, temos desde adolescentes até pessoas mais velhas. Por exemplo, adolescentes que na sua fase de crescimento têm as suas dores de crescimento, algumas têm uma escoliose, portanto, alguns problemas até mesmo ósseos do seu próprio crescimento, e que vêm aqui por recomendação médica e conseguem melhorar bastante. Vemos os atletas de alto rendimento, também temos os outros atletas que não são de alto rendimento, mas que sentem bem em vir fazer aqui as aulas. Portanto, hoje em dia nós conseguimos perceber que toda a população está a perceber que o Pilates pode ser útil, e portanto está a haver uma maior procura, não é? Neste momento, em termos de mercado, está fantástico. Quem quiser abrir um estúdio de Pilates está fantástico, porque há uma enorme procura. E felizmente porque as pessoas compreendem que o Pilates pode ser útil para vários fins. Muito bem. Patrícia, de Pilates numa palavra, para ti. Numa palavra. Oi. Numa palavra pode ser pai 3. Somos generosos. Para sempre. Para sempre. Pilates para sempre. Pode ser. É aquela coisa que agora dá para acompanhar o resto da minha vida. E o que eu gosto mais do Pilates também é o facto, eu como desportista e amante do exercício físico, é que tu consegues não só prevenir, mas também, de certa forma, curar lesões através do exercício. Isso, para mim, é genial. Sim, porque havia e ainda há muito aquela ideia de que se está lesionado tem que parar. Tenho que parar, Parar. tenho que tomar Medicação? medicação. Pois, estamos aqui a combater um bocadinho Uma coisa a que indústria acontece, farmacêutica. felizmente ainda acontece muito, eu ainda tenho às vezes no treino muitas contraturas a nível das costas. E o meu hábito
sabendo que eu também tinha sabendo que eu tenho um tónus muscular muito alto, Gostei da eu passagem do tinha para o tenho. porque ainda tenho, mas já consigo controlar. Mas infelizmente às vezes faço um treino de musculação um pouco mais pesado, as costas contraem e era muito hábito de tomar relaxantes musculares, às vezes injeções de relaxantes musculares porque não conseguia arranjar outra alternativa para tirar as contraturas e é dizer, Pedro, olha, aconteceu isto no treino, o Pedro disse, ok, vamos mudar supostamente aquilo que nós tínhamos planeado, vamos trabalhar um bocadinho e saio logo muito melhor com o exercício. Ou seja, eu tipo arranjei não é lesão, mas arranjei um problema com o exercício, mas também com o exercício consegui retirar esse problema. E que para mim foi muito importante porque eu estava também refém da medicação, coitado do meu fígado, não ia aguentar anos e anos a tomar relaxantes, a tomar medicação que obviamente não é, é eficaz, é rápido, Não é recomendável, não é? mas não, a longo termo não é Até recomendável. porque E o corpo acaba por se habituar e acaba por deixar de fazer tanto efeito a medicação, não é? Cada vez mais. e foi por isso que eu fui aumentando na dosagem. É cada vez mais forte, não é? E hoje em dia, se calhar, já não lembro quando é que foi a última vez que eu tomei, porque às vezes voltamos um bocadinho atrás no nosso trabalho específico de treino para conseguirmos meter a Patrícia no estado normal e retirar as contraturas só com exercício físico. Há pouco esqueci de perguntar, queria te perguntar e depois saltei ali para o Pedro. Quando ficas assim algum tempo sem fazer pilates, não sei se isso acontece. Aconteceu este ano, porque infelizmente eu tenho, infelizmente não, felizmente, eu tenho tido um ano um pouco ocupada porque estou a fazer um mestrado em alto rendimento, tenho outros compromissos também fora do treino, estou a recuperar, e houve uma altura que eu fiquei alguns meses, eu não vou mentir, sem fazer pilates e notei a diferença. Está a pôr Notei a diferença, especialmente porque quando fazia tudo muito regular, eu e o Pedro fazíamos aqui os aquecimentos, fazíamos pilates de chão, os dois, na boa, quando eu comecei a perceber que tremia um bocadinho mais que o normal e que estava já com o core extremamente quente, com aquela vontade já de desistir, e o Pedro ali todo ali tranquilo, disse, pois, agora nota-se porque é que essa paragem não foi a adequada, mas infelizmente não tive a oportunidade para dar continuidade durante muito tempo, mas percebi, sim, que faz muita diferença, não só no treino em si, mas no dia a dia. Mas que não, eu tipo, só fazia o treino normal, mas não fazia pilates especificamente. Embora muito da parte do meu treino e de core, eu já adaptei alguns exercícios que eu aprendi aqui no pilates e consigo aplicar no treino. Mas percebi também que os 3 anos seguidos que eu fiz, aprendi muita coisa e que também recuperas muito rápido quando tens alguma continuidade, porque o corpo não se esquece. Sem memória, não é? Tem memória, mas aquela coisa de fazer à mesma intensidade que fazia, perdi, tenho que conquistar tudo outra vez. Mas sim, foi também ali uma lição, mas infelizmente também estou nesta fase da vida em que também estou à procura de novos horizontes. O Pedro está sempre aqui. Tá, não, porque fui eu que também que tinha dito que eu gostava também de fazer um curso de Pilates, não só para trazer mais conhecimento, mas também nesta vertente de um dia poder também, com o conhecimento que eu tenho com o alto rendimento e depois mais específico de Pilates, a poder abrir aqui mais horizontes e trazer algo de novo, porque também uma coisa que o Pedro acho que também trouxe, pelo menos para mim, foi esta perspectiva de que Pilates não é só Pilates pode ser adequado para as populações existentes, desde os adolescentes até os mais velhos, até atletas de alto rendimento, e eu achei muito interessante esta vertente, esta dinâmica de conseguires com Pilates fazer várias coisas, adequar a vários tipos de população, e eu como tinha dito, estou nesta vertente de procurar fazer pós-carreira, quanto mais conhecimento tiver, obviamente que estou mais preparada para trabalhar no futuro com pessoas. Sim, e Pilates tem esta transversalidade, não é? Que consegue chegar
tanta gente tão diferente, com necessidades tão diferentes, com aplicações tão diferentes, e é ótimo quereres utilizar isso agora no teu futuro. Agora tenho que ganhar tempo, mas o Pedro está aqui, olha, próximo ano vamos ter cursos. Está quase, está quase. É em novembro, estamos quase lá. Patrícia e Pedro, eu agradeço imenso este momento que estive aqui convosco. Tínhamos aqui muito mais para falar, muito mais partilhas. Mais uma vez, espero ver-vos em breve, em novembro, no nosso curso. Quem sabe aos dois, não é? Um já tem a certeza que eu tenho. Não pode faltar, não pode faltar. Mais uma vez também, para quem nos ouve, não se esqueçam, temos 10% de desconto que estamos a oferecer para quem nos está a ouvir. Vejam na descrição deste podcast. Sigam as nossas redes. Este é o último episódio desta série Pilates com Propósito do podcast da Gnosis. Sigam o trabalho da Patrícia, sigam o trabalho do Pedro, que são tão importantes e tão enriquecedores, e espero ver-vos em breve. Muito obrigada. Obrigada.